com Ele essa noite mesmo. Oh. Adore ao Senhor. Adore a Ele. Posso ouvir os passos do meu Rei. Posso estudar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Posso ouvir o Espírito amar. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Pra esse tempo. Pega o pote na cara, você deve ter lá. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre um grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Nesse tempo. Faz o céu de vem sobre nós, Jesus. Toque nossos corações. Esse é o hino desta geração. Usamos Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino desta geração. Usamos Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino desta geração. Usamos Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino desta geração. Usamos Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Ai, Jesus, nós te adoramos neste lugar, Jesus. Porque somente a ti seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para morrer por nós, igreja, não para nos condenar, mas para que nós viéssemos ter vida e vida eterna. E Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele deixou para nós a Santa Ceia, onde nós iremos comer o pão e beber do cálice até que ele venha novamente e busque a igreja dele sobre o alto céu. Ó Jesus, que o Senhor venha com a tua glória, que o Senhor venha com a tua presença, que o Senhor venha buscar a tua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te adoramos aqui na terra como também no céu, Jesus, porque teu é o reino e a tua justiça para todos sempre. Jesus é rei, me conquistou, me libertou para viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou para viver uma nova
me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Se o Filho de Deus nos libertou, verdadeiramente nós seremos livres. Seja livre, igreja. Vive por todo mundo, pregar o Evangelho, porque nós somos livres. Vale do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos pelo teu amor incondicional. Como não te amar, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro ao ponto da tua própria vida ali na cruz para morrer por nós. E nos dá essa liberdade de te adorar. Ai, Jesus, é muito gratificante poder te adorar. Nós te adoramos, nós te adoramos. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo brilhará a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo brilhará a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo brilhará. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo brilhará a luz. Jesus venha brilhar em nós, para que nós possamos ser luz no mundo. Brilhe em nós. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da
Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele venceu a morte. Aleluia, Jesus. O Senhor venceu a morte. O Senhor jogou por terra tudo aquilo que nos separava de Ti, Jesus. Nós podemos Te adorar, Pai. Nós temos liberdade para Te adorar nessa noite. Eu te busco, te procuro, ó Deus. O silêncio tu está. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer que eu quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero seguindo para o alto eu vou, pra coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer que eu quero mais. Oh, yeah! Senhor, te quero ouvir a voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar, Senhor. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Para o alto eu vou, pra coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer que eu quero mais. Quero mais de mim. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
Obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio de podermos te adorar pelo que tu és. Obrigado a Deus. Louvado seja Deus por tudo que tem acontecido até agora, por tudo que Deus ainda vai fazer, por tudo que Deus ainda vai falar aos nossos corações aqui nessa noite, viu? Louvado seja a vida de cada um de vocês, mas sobretudo, louvado seja Deus pela presença dele neste lugar, amém? Louvado seja Deus pela presença dele neste lugar. Meus irmãos, abram aí as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós temos estudado essa carta e nós estamos hoje no capítulo de número 4. Vamos ler e meditar sobre o que o apóstolo Paulo fala do verso 1 até o verso 7. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 1 até o verso de número 7. Todos acharam? Amém? Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, vocês já não são mais escravos, mas filhos, e por ser filho, Deus também os tornou herdeiros. Amém? Feche seus olhos. Bendito Deus e eterno Pai, louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra, e pedimos a Deus que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, nos ajude a guardá-la, nos ajude a praticá-la, para que em tudo na nossa vida o seu nome seja glorificado e nós sejamos transformados à imagem e à semelhança do seu Filho Jesus Cristo todos os dias, Pai. Que assim seja, Deus querido, que não saia ninguém daqui nessa noite sem ter sido tocado, edificado pelo poder do teu Espírito e da tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém, meus queridos? O apóstolo Paulo ele está usando mais um argumento para convencer os Gálatas de que a salvação é única e exclusivamente pela fé, de que Cristo é o suficiente, do que o Evangelho da graça é o suficiente, do que a graça é suficiente. E a figura que o apóstolo Paulo vai usar é a figura de uma criança dentro da perspectiva do apóstolo Paulo, uma criança na cultura romana, onde os pais que eram abastados, que tinham uma boa condição financeira, eles entregavam os seus filhos na mão de tutores, na mão de administradores, educadores. Eles pegavam os seus filhos na mais tenra idade e designavam um de seus escravos para que eles fossem o tutor daquela criança, para que eles educassem, criassem aquele filho, até que ele chegasse à maioridade. Isso acontecia também quando os pais morriam, a criança ficava órfã, e era possível, a lei determinava um tutor, alguém próximo, família, ou alguém bem próximo para exercer essa função de tutor. A palavra que a Nova Versão Internacional usa é um administrador, porque de fato é isso que o tutor faz. Ele guarda, ele protege, ele ensina, ele administra todos os bens, todos os recursos que essa criança tem ou virá a ter. E ela permanece debaixo dessa tutela até que ela alcance a sua maioridade. Os pais fazem isso porque querem proteger e guardar os seus filhos e dar o melhor para o seu filho. Mas enquanto a criança não cresce, enquanto a criança não alcança a independência,
a maioridade e ela fica submissa, ela fica escrava daquele que tem o poder e tem o domínio sobre ela. Por isso Paulo está estabelecendo esse paralelo para que ele possa explicar aos Gálatas qual é a condição que os Gálatas estão se colocando. Paulo usa essa figura, e aqui dentro dessa analogia que o apóstolo Paulo está usando, o tutor é a lei, a criança são os judeus em primeiro lugar e todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Paulo vai estabelecer alguns princípios, algumas diferenças, algumas semelhanças. A semelhança entre o escravo e a criança. O apóstolo Paulo vai dizer que o escravo e a criança, nenhum dos dois podem usufruir da herança. Tanto a criança quanto o escravo, eles estão limitados. E o que é pior, a criança, ainda que tenha direito pleno e absoluto sobre a herança dos pais, ela não tem acesso, ela não tem o poder de requerer essa herança para si. Paulo vai falar disso para que os Gálatas entendam como elas estão vivendo. Elas estão vivendo iguais aos seus tutores, os tutores que os pais designaram. Não se esqueça que os tutores são escravos. Por que Paulo está dizendo que as crianças são como os escravos da casa? Porque o escravo que era tutor, nunca, jamais, ele terá ou teria direito à herança da casa, porque não é filho, é escravo, porque não é família consanguínea, não é parente, é simplesmente um escravo. Mas a criança, ainda que não tenha maturidade, ainda que não tenha alcançado a idade para acessar a herança, para usufruir daquilo que lhe é de direito, ela também está na mesma condição do escravo, porque não pode usufruir daquela herança. Mas quando chegar a idade, então, diz o apóstolo Paulo, na plenitude do tempo da criança, que é a maioridade, ela fica livre do tutor e tem acesso pleno, então, à sua parte da herança. É isso que Paulo está dizendo aí em Gálatas, no capítulo 3, versos 23 e 24, ele diz assim: a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob controle do tutor. Agora, estamos livres, diz o apóstolo Paulo. Ele está falando dele, de toda a sua geração, e isso também se refere a nós. Quando chegou a plenitude do tempo da criança, quando ela alcançou a maioridade, ela fica livre do tutor e tem acesso à herança. Da mesma forma, nós, quando alcançamos, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para nos remir, para nos libertar da lei. E agora então nós temos liberdade, nós temos acesso então a essa herança que é recebida pela fé e não pela lei. Primeiro os judeus, e depois nós, os gentios. Mas Paulo continua dizendo, ele diz ainda mais. Ele diz a respeito dos gentios, são todos aqueles que não são judeus, e receberam pela fé Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esses são adotados, eles recebem a adoção em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse isso no verso 4 e no verso 5 do capítulo 4 que nós lemos. Ele disse: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que nós pudéssemos receber a adoção de quê? De filhos. Adoção de filhos. Cristo não apenas veio para nos remir da lei, para nos salvar da maldição, da lei, da morte e do pecado, do domínio do mundo, do domínio das trevas, mas Ele veio também para nos tornar filhos adotivos. A bênção
da adoção, a bênção pela qual todas as famílias da terra seriam benditas por meio do descendente de Abraão, Jesus, ser adotado pelo Pai como filho. Agora, para a gente entender isso e dar valor nisso, nós precisamos pensar no que significa ser adotado por Deus, no que significa ser filhos adotivos de Deus. E, em primeiro lugar, meus queridos, significa que nós não éramos filhos de Deus, não éramos filhos. Significa que o ditado do mundo de que todo mundo é filho de Deus não está correto, não está de acordo com a Bíblia Sagrada, porque nem todos são filhos de Deus. Aliás, o único filho legítimo de Deus é Jesus Cristo. A Bíblia o chama de o unigênito do Pai, o único filho do Pai. Ele é o único herdeiro legítimo, o único filho, digamos, natural e legítimo do Pai. Pastor, e nós não somos filhos? Sim, nos tornamos filhos por adoção, porque nós fomos adotados por Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu sei que isso choca muita gente. Eu sei que quando nós dizemos isso para alguém que não tem ainda conhecimento e discernimento do Evangelho, ele fica chocado, porque ele nasceu e cresceu com a ideia de que ele era filho de Deus, de que ele também merece, porque afinal de contas todos somos filhos de Deus. Mas quando você lê o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 13, está escrito assim: veio para o que era seu, ele está falando de Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Esses são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que pela fé receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como o Filho unigênito de Deus, como Deus encarnado, como aquele que morreu na cruz por nós, mas ressuscitou o terceiro dia, está vivo, reina e vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus disse a Nicodemos: olha, se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Se não nascer de novo, não entra, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E olha o que Paulo diz em Romanos 8,14: os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Nasceram do Espírito e são guiados pelo Espírito, e se tornaram, pelo poder de Deus, filhos de Deus. Deus os recebe como filho, Deus agora os tem como filho, e eles podem ter Deus como Pai. A primeira coisa que nós precisamos pensar na bênção da adoção é que antes não éramos, mas agora somos. Antes éramos escravos, e de escravos passamos a ser filhos, recém-nascidos, e de filhos recém-nascidos, alguns passaram a ser filhos maduros em Cristo Jesus. A segunda coisa que nós precisamos de pensar é que, uma vez adotados, nós passamos a ter o mesmo direito do filho legítimo. Uma vez adotados, nós passamos a ter o mesmo direito, ou os mesmos direitos do filho que é legítimo. Nós temos os mesmos direitos que Jesus tem. Quando o Pai nos vê, o Pai nos olha por meio do Filho, porque a Bíblia diz que aqueles que foram batizados com Cristo foram revestidos de Cristo, ou seja, nós estamos cobertos por Cristo, nós estamos blindados com Cristo. É como se Cristo fosse uma roupa que nos cobrisse da cabeça aos pés. E quando o Pai olha para nós, Ele não vê mais a criatura, o escravo do pecado e do mundo, mas Ele vê o filho adotivo por causa do seu filho legítimo, Jesus. Que é aquele que nos justifica, que nos purifica, que nos dignifica e que nos traz para um status, para uma condição
de filhos amados de Deus, porque assim como Deus ama o Filho, Deus também nos ama. Porque todas as bênçãos, todos os direitos e toda a herança que é destinada ao Filho, é destinada a nós também em Cristo Jesus. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 15 a 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Paizinho, papai. Para ser mais preciso, o original é papa. É o balbuciar de uma criança. O próprio Espírito testifica com o Espírito de que nós somos filhos de Deus. Agora preste atenção nisso. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, herdeiros com Cristo. O que é de Cristo é nosso. O que Deus designou para Cristo, designou para nós. E não são apenas as bênçãos, não são apenas as heranças, são também os sofrimentos. São também os sofrimentos. É verdade que Jesus sofreu por nós na cruz, é verdade que Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades, as nossas dores, a maldição que estava sobre nós, levou sobre Ele nos seus ombros, mas nós precisamos de participar do sofrimento de Cristo. E aí eu me lembro agora de que crente bom é crente? Eu não ouvi, crente bom é crente? Crente bom é crente? Morto. É quando nós nos crucificamos com Jesus Cristo na cruz, quando nós morremos para nós mesmos, quando nós morremos para o pecado, para o mundo, quando nós aceitamos a abnegação do eu e passamos a viver para o Senhor, e aí por causa disso nós temos que sofrer de alguma maneira por causa do nome de Jesus Cristo. Então nós participamos dos sofrimentos de Cristo, na certeza de que nós também participaremos da sua glória. Glória a Deus. Aleluia. Qual é o problema então, pastor? Qual é o problema? Cadê essa herança? Por que eu não participo dela? Por que eu não tenho acesso a ela? Por que, já que sou tão amado como Cristo, já que tenho tudo que Cristo tem, já que tudo que pertence a Cristo, a mim também pertence, onde está isso? Por que eu não recebo isso? É muito simples. Herança é para gente madura. Herança é para quem já fez 18 anos. Herança é para quem já alcançou a maturidade. Criança não administra, não usufrui diretamente da herança. É preciso que nós nos tornemos filhos maduros para que nós possamos usufruir, tomar posse pela fé daquilo que é nosso em Cristo Jesus. Não é que Ele não quer nos dar, não é que não tem para dar, é que nós ainda não estamos prontos, não estamos preparados, porque nós ainda somos crianças na fé, nós ainda somos crentes imaturos, filhos imaturos. Salvação é para todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo são salvos. Mas tomar posse da herança, isso é coisa de gente madura, de gente grande. É verdade que tem filho que é grande, é velho, mas é imaturo. Ainda vive como criança, ainda vive como escravo, por isso não tem ainda a sua parte na herança, por isso ainda não usufrui, por isso ainda não recebe, porque não está pronto para receber. E meus irmãos, como filhos grandes, velhos, imaturos, dão trabalho. Gente, quando cresce o corpo, não cresce a cabeça, não cresce na espiritualidade, dá trabalho demais. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 19 do capítulo 4. Ele diz assim: meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto.
por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Eu estou sofrendo dor de parto de novo. E vou continuar sofrendo até que Cristo seja formado em vocês, porque vocês cresceram, estão grandes, têm muito tempo de igreja, muito tempo de fé, de cristianismo, mas ainda não amadureceram, ainda não chegaram à estatura do varão perfeito. Meus irmãos, o objetivo de todo menino é crescer, é ser homem, é ser gente grande. Mas os Gálatas queriam voltar aos rudimentos da fé, queriam ser meninos de novo, queriam se colocar de novo debaixo do tutor, debaixo da lei, uma vez que já tinham sido libertos para viver na liberdade com que Cristo os havia libertado. E como nós temos os Gálatas dos dias de hoje, gente que ainda quer viver escravo, nem é como filho mais novo, é como escravo, escravo do pecado, escravo do mundo, escravo de si mesmo, escravo dos seus próprios desejos, das suas fantasias, das suas meninices. Como nós temos isso nos dias de hoje ainda? E como precisa de gente como o apóstolo Paulo para dizer: olha, estou sofrendo de novo, estou sofrendo outra vez, porque eu sofri 2 de parto quando vocês nasceram de novo, mas agora eu estou sofrendo de novo. É como uma mãe que sofreu para parir um filho e depois começa a sofrer de novo, porque esse filho cresceu, mas não amadureceu, e tudo que ele faz é dar trabalho. Paulo está expressando essa dor, esse sofrimento, porque ele está vendo que os Gálatas, ao invés de crescer e amadurecer na graça e no conhecimento de Jesus, eles estão voltando aos rudimentos da fé, voltando a ser menino de novo. Enquanto o objetivo de todo cristão, de todo recém-nascido, é crescer, meus queridos, é crescer. Nós não vamos à igreja todo domingo, toda terça, ou quantas vezes, seja lá quantas vezes for, para ouvir mais uma palavra, para cantar mais um louvor, para simplesmente cumprir mais uma responsabilidade, um ritual, ou uma... Não, meus queridos. Essa nossa caminhada de fé é para que nós possamos crescer e ir crescendo a cada dia, porque o nosso ideal, o nosso propósito, o nosso alvo, o nosso objetivo é sermos iguais a Jesus. Se não é, deveria ser, porque esse é o plano, esse é o projeto de Deus para nós, nos tornar a imagem e a semelhança do seu Filho Jesus Cristo, o Filho perfeito, o primogênito entre muitos irmãos. O apóstolo Paulo, de novo, aos Efésios, ele diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim, ou seja, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos o quê? A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Glória a Deus. Deu para perceber o ânimo, assim, o entusiasmo dos irmãos. O propósito é que nós sejamos, o propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Esse é o propósito, meus irmãos. Esse é o sonho de consumo, esse é o objetivo, esse é o alvo de todos que nasceram de novo em Cristo Jesus: crescer e alcançar a plenitude do Filho perfeito, do Filho maduro, que é Jesus Cristo. Foi para isso que nós fomos salvos e permanecemos aqui, para sermos edificados, para sermos conformados à imagem e à semelhança de Jesus, não à imagem e à semelhança desse mundo. Por isso o apóstolo Paulo diz: não nos conforme com esse mundo.
Não permita que esse mundo molde vocês na forma que ele tem, porque é uma forma fabricada pelo diabo. Deus tem uma forma para nós, um formato, o nosso formato é Cristo. É isso que Deus espera ver em nós. É isso que Deus espera, que todos que olharem para a igreja vejam Jesus Cristo. Por isso nós somos chamados, conhecidos pela Bíblia Sagrada como corpo de Cristo. Corpo de Cristo, meus queridos. E corpo de Cristo precisa ter filhos maduros na fé. Tem muita diferença entre um filho maduro e um filho imaturo. Eu listei algumas aqui, vou citar rapidamente algumas poucas. E quem sabe, dentro dessa minha citação, os irmãos vão se situando em que grupo os irmãos estão, se estão no grupo dos maduros ou dos imaturos. O filho imaturo, ele é legalista. Comumente ele coa o mosquito e deixa passar o camelo. O filho maduro, não, ele tem discernimento, ele tem a medida certa, ele tem bom senso, ele tem equilíbrio, ele não vai nem além nem a quem, ele sabe da sua posição, ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. O filho imaturo, ele está preso nos rudimentos, nos princípios elementares. O filho maduro, ele cresce, ele desenvolve, ele deslancha na sua liberdade, na sua intimidade que ele tem com o pai, sem transgredir os limites entre pai e filho. Tem liberdade, assenta e conversa com o pai, mas jamais perde a reverência, jamais perde o temor, jamais perde o respeito. O filho imaturo, ele critica, ele julga, ele condena o seu irmão na sua liberdade, ou talvez numa possível queda, num possível pecado. Ele vive julgando, condenando, olhando para os outros e não para si mesmo. Mas o filho maduro, ele entende a liberdade que o seu irmão tem, mas ele também estende a mão quando o seu irmão tropeça e cai. Tudo que ele faz é orar por ele, é levantá-lo, é querer ajudá-lo, querer colocar ele no caminho de novo. Porque gente madura se sente responsável, assume responsabilidades. Gente madura se coloca na posição de responsável pelo outro, não de juiz, não de condenador. O filho imaturo, ele pega a herança antes do tempo, joga tudo fora e fica emburrado com o pai, quando o pai toma suas decisões de abençoar o outro. O filho maduro, ele é exatamente o contrário. Ele fica feliz quando um outro chega. Ele participa dos banquetes da casa com alegria, com satisfação, ainda que o foco não seja ele. Ele não tem ciúmes, ele não tem inveja. Tudo que ele tem é alegria no seu coração, de saber que há festa na casa. Ele usufrui do banquete que o pai prepara. O filho imaturo, meus queridos, ele não reparte, guarda tudo que tem, só pensa em si mesmo, porque não tem fé, porque não confia de fato e de verdade na provisão do pai. Esse é o filho imaturo. Mas o filho maduro, esse divide, reparte o que tem, trabalha para abençoar a vida dos outros. Eu poderia citar muito mais, mas eu acho que você que está aqui, que é tão dotado de inteligência, já descobriu em que grupo você está. E eu queria concluir relendo o verso 7 do capítulo 4, que diz assim: você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. Você já não é mais escravo, você agora é um servo livre. E sendo servo livre, Deus te fez filho, e não mais um filho recém-nascido. Você agora precisa ser um filho herdeiro, um filho que toma posse da herança, um filho que desfruta, que usufrui daquilo que o pai tem para dar. Mas não podemos esquecer disso, de escravos para filhos recém-nascidos, de filhos recém-nascidos para filhos maduros da fé. Essa é a dinâmica da fé cristã. Foi para isso que nós fomos chamados, para continuarmos livres
na liberdade com que Cristo nos libertou, e não para voltar para a escravidão do pecado, não para voltar para a escravidão da lei, não para voltar para a escravidão do nosso ego, mas para vivermos livres, completamente livres de tudo isso, sermos filhos maduros, filhos que cooperam com o Pai em tudo que o Pai faz. Qual é a herança, meus filhos? Qual é a herança? Que nós poderíamos começar a pensar, o que é que eu vou receber? Que herança é essa? A resposta é tão simples. Tudo. Glória a Deus. Tudo. Tudo que o pai tem. Não foi isso que ele disse para o filho imaturo que ficou em casa? Meu filho, você está brigando comigo por causa de um cabrito? Tudo que eu tenho é seu. Não é só o cabrito, é a cabritada toda, a fazenda toda. Tudo que eu tenho é seu. Não usufruiu porque não tem liberdade, não usufruiu porque não é maduro. É tudo seu. Paulo diz em Efésios 1:3: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais na região celestial. Já nos abençoou. A Bíblia diz que em todas as bênçãos que Deus tem para nós, em Cristo nós já temos o amém. Amém. Assim seja. Paulo diz aos Romanos: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará com ele juntamente todas as coisas, e de graça. Todas as coisas. Não há nada que o Pai tenha que Ele não queira te dar, mas há muita coisa que o Pai tem e Ele não pode te dar, não pode me dar, porque nós ainda não atingimos a maturidade que nós precisamos. Por isso nós precisamos buscar, nós precisamos incessantemente nos entregar, buscar intimidade, buscar comunhão, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, para que nós possamos usufruir da herança que o Pai tem para nós, meus irmãos. Amém. Chega de meninices, chega de ser crente imaturo, nós precisamos de crescer. Nós precisamos de crescer, nós precisamos de olhar em que estágio nós estamos e com sinceridade dizer: eu quero avançar, eu quero crescer. Eu quero crescer, o meu alvo é ser como Cristo é. Pastor, isso não é meio demais? Não, não é meio demais, é tudo que o Pai quer, que o filho cresça e atinja o máximo do seu potencial. Tudo que o Pai quer é que o filho seja igual a ele. Tudo que o Pai quer é que o Pai seja reconhecido no filho. No filho. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Cá para nós assim, de pai para pai. É bom ou não é quando alguém diz assim: seu filho? Sua cara. Rapaz, mas como parece? E se o menino é bonito, então? Aí a gente fica como quem não se aguenta. Não é? Agora é verdade que quando o pai é bonitão, o filho também fica todo inchado, né? Mas, meus queridos, tudo que o pai quer é ser reconhecido. Na pessoa do filho. É tudo que ele quer. É por isso que ele trabalha. Jesus disse que Deus é glorificado quando nós damos frutos, e muitos frutos. Porque dar fruto, multiplicar, é coisa de gente madura, é coisa de gente grande. De escravos para servos livres, para filhos, de filhos recém-nascidos para filhos maduros na fé, filhos que podem chegar diante do Pai e dizer: Pai, eu preciso, me dá uma partezinha da minha herança. E ele diz: tudo bem, filho, você já alcançou a maturidade suficiente, toma a sua parte na herança, desfruta.
desfruta. E desfruta com alegria, com liberdade. Você sabe que isso não é mérito seu. Mas Jesus conquistou isso para você na cruz do Calvário. E é só por isso, meus irmãos. Só por isso. Só porque Jesus conquistou para nós esse direito na cruz do Calvário. É que nós que somos crentes batizados, não importa de qual igreja evangélica você é, só por causa dos méritos de Jesus, nós somos convidados a nos assentarmos à mesa que o Pai preparou. A mesa da comunhão. Que herança é essa, pastor? Comunhão, provisão, descanso, certeza da salvação, certeza do amor do Pai, porque nós somos filhos daquele que pode todas as coisas, daquele que suprirá as nossas necessidades por glória em Cristo Jesus, aquele que disse para nós: vinde a mim os cansados e os oprimidos e os sobrecarregados, eu aliviarei vocês. Não se preocupem com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Em suma, pega a sua parte na herança e descanse. Descanse, porque você agora é filho do Pai. Amém?